Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, em toda quinta-feira é dia de Dicas do Didu. Olha, eu começo aqui respondendo ao Gustavo, que me escreveu dizendo o seguinte: Didu, é verdade que alguns vinhos recebem lascas de madeira, chips, ou mesmo ouvi falar até de licor do extrato de madeira? Se sim, como saber? Gustavo, na verdade recebe, é muito comum isso, né? Depois do sucesso que fez no mundo todo a coisa de toques de madeira, acrescentados pelo tempo de estágio em barricas, especialmente as novas, a barrica custa muito caro, né? Uma barrica custa cerca de 1.000 euros, uma boa barrica. E então isso fica caro. Os vinhos mais simples, o que fizeram? A indústria acabou produzindo o que eles chamam de oak chips, que são lascas de madeira. Você está vendo aí, vou mostrar para você. E então coloca-se isso dentro do tanque de fermentação e com auxílio também de uma microoxigenação, um tubinho de oxigênio que de tempos em tempos injeta um pouco de oxigênio no vinho. O vinho apressa a sua fermentação e extrai dessa madeira os aromas que o enólogo pretende. O licor de madeira eu nunca ouvi falar, não sei se isso existe. Agora, existe também o que chamam de aduelas, que é uma das lascas da barrica original, que se coloca dentro do tanque também da mesma maneira que o oak chip. Lamentavelmente, não tem como se saber porque a legislação não obriga. Muito vinho que diz passagem por madeira, na verdade, a madeira que passou por ele, não ele que teve estágio em madeira. E a gente não fica sabendo, isso daí é uma pena, é só experimentando mesmo. Mas normalmente vinhos mais baratos, mais simples e que tem um toque de madeira, pode ter certeza que vem ou de aduela ou de oak chips. Eu também não vejo nada de errado nisso, já tomei muito bons vinhos que usam oak chip. Os vinhos de volume da maioria das vinícolas usa o oak chip. Se ele é bem usado, bem dosado, dá um toque ao vinho. Eu não sinto falta, porque eu gosto do vinho, na verdade, quanto mais puro, me agrada mais. Agora, o errado é como você disse, como é que você vai saber disso? Como é que o consumidor vai saber disso? É uma pena, né? Antigamente, até o uso da barrica cara, antigamente, as barricas passavam por um processo chamado dessorbagem. O dessorbagem consiste em deixar a barrica alguns anos no tempo, ela fica aberta tomando chuva, sol, seca, molha de novo, e isso extraía todas aquelas resinas exageradas que tem na madeira nova. Depois, com o uso dos tostados que se faz dentro da barrica, e dependendo do nível de tostado, consegue-se aromas e sabores distintos no vinho, é uma coisa excepcional isso. Dependendo do tempo que fica tostando e do grau de calor que está, você obtém depois da madeira aromas diferentes. Pode ser o chocolate, pode ser a caixa de charuto, pode ser uma série de aromas, né? E então depois, com esse uso e a influência que o Robert Parker acabou oferecendo ao mundo do vinho, nós tivemos aí 2, 3 décadas que se exagerou na madeira, e foi isso que originou o surgimento desses artifícios para se dar aquele sabor ao vinho. Tá certo, Gustavo? Então só arriscando, bicho, não tem jeito. O Luizão me escreve perguntando: Didu, você poderia falar um pouquinho a respeito de falsificação de vinhos, especialmente na América do Sul? Luizão, a respeito de falsificação na América do Sul, eu não tenho conhecimento para poder acrescentar muito a você.
porque normalmente o que tem de vinho falsificado, ele é tão bem falsificado que eu duvido que seja feito aqui na América do Sul. Isso me parece uma coisa mais internacional. Olha o carrilhão aí. E o fato é que existe um número grande de vinhos falsificados, e essa é uma preocupação muito grande, especialmente das grandes marcas, Vega Sicília, Sassicaia, esses vinhos, o Catena, são vinhos que são falsificados hoje diante do grande sucesso que eles fazem no mercado. As falsificações normalmente são feitas com vinhos inferiores, ou usando a própria garrafa já usada, ou fazendo uma garrafa totalmente irregular, né? Então eu não posso te acrescentar nisso. O que eu sei é que o volume de vinhos que entram ilegalmente no país, que no caso não é falsificação, mas ele entrou irregularmente, o que chamam de descaminho, e a gente conhece mais como contrabando. Aliás, é bom esclarecer isso. Contrabando é quando você traz para o país algum produto que é proibido importar no país. Antigamente o próprio vinho era proibido importar, vocês devem se lembrar, antes do governo Collor era proibido, então era um ou outro que era possível trazer e tinha uma taxa altíssima. Depois, então nessa época o vinho que vinha ilegalmente era contrabando. Hoje que é permitido importar, obviamente fazendo os trâmites legais que um importador faz, chama-se de descaminho, quando ele vem sem pagar imposto, esses vinhos que a gente vê aí na internet e que eu sugiro a você, Luizão, fugir deles. A minha dica é a seguinte: negócio da China é só na China, bonitão, esqueça. O vinho, quando está muito barato, aquele ditado é muito verdadeiro: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, procure sempre o importador original do vinho. E se o vinho é caro, normalmente os vinhos falsificados são vinhos caros, porque além de serem muito bons, ganharam fama ao longo do tempo. Você deve procurar por eles, e se é caro, você junta a grana e compra o autêntico, porque senão não vale a pena. E mesmo esses, eu vou dizer a você, a maioria precisa de uns bons anos em garrafa para ele mostrar tudo que ele tem para oferecer. Tá bom, Luizão? Bom, um seguidor chamado Civil/Empresa me escreveu falando assim: Didu, eu tenho dúvida se um legítimo Bordeaux pode ter castas diferentes da Cabernet Sauvignon e da Merlot. Tenho dúvidas, por exemplo, um Bordeaux pode ser de Malbec e Cabernet Sauvignon, por exemplo, ou Merlot e Malbec? Bom, o que acontece? Acontece que Bordeaux existem as uvas tradicionais, prioritariamente Cabernet Sauvignon e Merlot, que normalmente são acrescidas no seu assemblagem a Petit Verdot, a Cabernet Franc, a Malbec e a Carmener. A Malbec e a Carmener praticamente sumiram, sobraram muito poucos vinhedos desde da filoxera, 2 séculos atrás, 1875, que dizimou os vinhedos, e todos os vinhedos que hoje você encontra lá são vinhedos que não são mais em pé franco, eles têm o enxerto em vinhas americanas que consegue resistir à filoxera. Agora, na margem esquerda, que se diz, o lado de Medoc, você tem sempre um pouco mais de Cabernet Sauvignon. E na margem direita, você tem um pouco mais de Merlot, mas sempre com esses cortes. Agora, a partir de 2021, o Instituto National de l'Origine et de la Qualité, gostaram da minha pronúncia? E que define as regras de tipo de uva, de plantio, de densidade, que na verdade é as regras que determinam as apelações de origem contrôlée. Eles aprovaram o plantio de 6 novas castas em função dos problemas do aquecimento global que vem afetando várias regiões. E eles, depois de estudarem várias castas do sul da França,
da Grécia e de Portugal, eles então agora permitiram as seguintes uvas: as tintas Arina Arnoa, Castetes, Marcelin e Touriga Nacional. E ainda as brancas Alvarinho e Liliorilá. Liliorilá, não conheço essa uva. Agora, o que é importante? Isso foi permitido apenas para as AOC Bordeaux e Bordeaux Superior. E os vinhos não podem passar de 5% do total da propriedade e 10% do assemblagem final dos vinhos. Incrível, né? Estudaram 52 castas para chegar a essa conclusão. Agora, você tem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Carmener e Petit Verdot, como as tintas. E as brancas, é importante também saber, existem várias, como a Semillon, a Sauvignon Blanc, a Sauvignon Gris, a Muscadelle, a Colombard, Uniblanc, Merlot Blanc e Mosaic. É bastante casta que a gente quase não ouve falar. Agora, o que é importante? Bordeaux, ele é dividido em 6 regiões que englobam 57 sub-regiões. Então, como eu falei, essa aprovação foi para Bordeaux e para Bordeaux Superior, que são AOCs mais simples, né? Então você tem basicamente as apelações genéricas, você tem Blaye e Bourg, você tem Entre deux Mers, você tem Grave e Sauternes, você tem Libournais, que engloba Saint-Emilion, Fronsac, Pomerol, e Médoc. Normalmente nós estamos falando de Médoc e de Libournais, e Graves também, mas normalmente quando a gente se refere aos grandes Bordeaux e que todo mundo fala, nós estamos falando de Médoc e de Libournais, tá certo? Tá respondido? Bom, atendendo ao pedido da Renata, que me escreveu, falou: Didu, que tal você indicar 10 vinhos que mais te surpreenderam recentemente? Tipo esse ano aqui. E eu achei a ideia muito boa, então eu vou relacionar para vocês. Vocês anotem aí, tem coisas de bom preço e coisas que são caras, mas o importante é que todas elas são maravilhosas e me deixaram boquiaberto. Bom, eu começo com esse El Labirinto de Vinha Anne, um DOC da Rioja, lá da Premium Wines, que é um 100% Tempranillo, gente, de tomar ajoelhado, mas custa R$ 1.450. Aqueles privilégios, né, da minha profissão. Eu sou convidado a tomar esses vinhos, a maioria dos vinhos que eu tomo são assim, quer dizer, eu provei essa coisa deliciosa, você está vendo aí a garrafa? Olha, que produtor, viu? Também na Premium Wines eu queria indicar para vocês, já é mais barato, mas ainda é um vinho caro, R$ 845, um Carignana 100%. Eu estou falando do Alta Vins Selection Carignana DO Terra Alta 2018. Um espetáculo de vinho, gente, um show, uma garrafa interessante também, uma marca que é difícil de você esquecer. Vale muito a pena provar esses vinhos, viu? Ainda na Premium Wines tem mais um que eu adorei, que é um vinho do Lobo de Vasconcelos, o LV Reserva Tinto 2018. Ele custa R$ 455 e tem 40% de Syrah, 30% de Cabernet Sauvignon, 20% de Touriga Nacional e 10% de Alicante Bouschet. Ele me surpreendeu justamente pelo seu frescor, ele não é das regiões frias do Alentejo, porque o Alentejo ele está perto do Extremoz, que é um lugar quente, normalmente origina vinhos com muita estrutura, muito álcool, e esse aqui tem muito frescor, apesar de ter um alto grau alcoólico, 14,5, mas esse Lobo de Vasconcelos é um show de enólogo,
e está fazendo preciosidades na sua própria vinha. Parecia até um vinho de Porto Alegre, que é a região mais ao norte do Alentejo, que tem altitude, e lá os vinhos têm muito mais frescor. Vale a pena experimentar, também na Premium Wines. Bom, uma outra surpresa deliciosa, e olha, vinho que não machuca o bolso, eu adorei, lá na La Pastina, que inclusive abriu na Oscar Freire aqui em São Paulo, uma loja deliciosa que tem restaurante no fundo, café e sorveteria na frente e um pequeno mercado com uma quantidade enorme de produtos com a marca La Pastina que existe hoje, e eles têm a importação dessa preciosidade que é o Venta La Vega Adarasaldea 2020, R$118, gente, olha, um espetáculo de vinho que você vai adorar, sai das mãos do Raul Pérez, e é um espetáculo. Aliás, tem uma linha, ele tem mais 2 ou 3 vinhos, eu separei esse que foi o que mais me agradou, muito fresco, recomendo com bastante confiança, você vai ficar feliz e não machuca o bolso. 118. Eu queria indicar na 20 Vinhos, é impossível não colocar vinhos da Natural 20, que tem a curadoria do Ramatiz. Eu selecionei 3 apenas, porque tem uma enormidade, mas como todos me impressionaram, eu selecionei 3 para sugerir para vocês. Um deles é esse da Elena Pantaleone. A Elena é um monumento do vinho natural na Itália, né? Eu estou falando do La Stoppa Trebbiolo, Vino Rosso 2020, R$301. É a versão mais jovem do clássico corte da região, de Colli Piacentini, a partir de Bonardi Barbera. Olha, uma seleção sensacional, criteriosa de vinhas e de bagos. São vinhas mais jovens, que ficam localizadas lá no fundo do vale. Esse Trebbiolo vem cheio de fruta e frescor, muito sedutor, uma coloração violeta intensa, aromas de cereja vermelhas doces, combinado com especiarias e notas terrosas, um vinho delicioso. Queria indicar também que esse é dos que mais me encantou, é um Barbera 100%, chamado Solo Rosso B, 2019, é do Maurizio Ferraro. O Maurizio Ferraro é um show de produtor que faz o Barbera, eu já indiquei esse vinho aqui, ele faz o Barbera que os antigos vinhateiros italianos faziam, uma uva para o dia a dia, muito fresca, rústica, quase que tem uma agulhazinha, você vê que a tampa dele inclusive é tampa Corona, uma delícia de vinho que está 331,9. E o terceiro vinho que eu quero indicar lá da Natural 20 é o Tot Negre Syrah Eau de Lièvre 2021, 253,70. Olha, um espetáculo, um vinho que vale mais, é um vinho lá da Catalunha, com 11,5 de álcool, gente. Sabe o que é isso? Você toma um garrafão. 50% dessa Eau de Lièvre, que é um dos 30 nomes que a Tempranillo recebe por aí, e 50% de Syrah. Um vinho intenso, notas de frutas vermelhas e herbáceas, combina toques de especiarias. Um vinho, olha, bastante instigante, e na boca, taninos sedosos, finos, com a presença intensa de fruto e final longo. Uma delícia de vinho. Queria indicar também na Winehouse Excellence, uma importadora que tem preciosidades. Queria indicar um vinho do Marcos Molitor. Esse produtor do Mosel é um espetáculo. Esse aqui chama-se Gracher Dom Probst Riesling Auslese, 2003, custa R$1.300. É um espetáculo de vinho, e para as pessoas que não estão habituadas com os Riesling Trocken, Auslese, Trocken é porque é seco,
E Auslis é porque a uva foi colhida mais tardiamente. Então, ele tem um nariz que te remete a vinho doce, mas a boca não é doce. Tem aquela densidade da Riesling evoluída, e como foi vinificado até acabar todo o açúcar, é um vinho de uma versatilidade de harmonização excepcional. Esse Marcus Molitor é biodinâmico, faz tudo assim, com vinho como se fazia antigamente, não acrescenta nada, um grandíssimo vinho que eu sugiro a você, se não conhece essa harmonização, comprar um bom pedaço de arenque e um pouco de raiz forte e fazer um canapézinho disso e provar com esse Riesling, você vai virar freguesa, viu? Bom, queria indicar também na Mistral 2 vinhos que me encantaram recentemente. Isso é dica de 15 dias atrás. Teve aqui a Maria Paz, da Garcês e Silva, que é pioneira lá família dela é pioneira no Vale de Leida, e eles estão fazendo maravilhas lá. E eu provei um vinho que eu não conhecia, que era um lançamento, que é a Maina Garden Blend branco 2017. Tem o tinto também, que eu não provei, eu provei o branco. Ele é Riesling com Roussanne, com Viognier e Sauvignon Gris. Gente, você não tem ideia, que espetáculo. O vinho não é barato, custa R$ 552,18, mas vale cada gota. Um espetáculo, é para confundir qualquer Master Sommelier, Master of Wine, porque o vinho é de uma complexidade, uma sedução, mas não fica claro o que você tem ali. Isso é muito instigante, muito gostoso. Um vinho que tem densidade, tem untuosidade, é longo, equilibrado, grande frescor, finesse mesmo. Olha, fiquei encantado com esse vinho. E do mesmo produtor, eles estão fazendo um vinho de país, um vinhedo lá do Maule, centenário, um espetáculo de vinho, feito da uva país, e que lá eles fizeram o nome em homenagem chama-se Catalino País 2021, porque esse homem que vocês estão vendo aí no rótulo é o Catalino, que é a pessoa que cuida desses vinhedos como se fosse da família. Teve lá os incêndios e ele não quis sair de lá, todo mundo desesperado. Catalino, sai daí, é perigoso. Ele, não, vou ficar aqui, tem que cuidar das minhas vinhas. Ele trata como se fosse a avó dele, as vinhas centenárias de país. Um espetáculo que a Garcês e Silva teve a sensibilidade e o talento de preservar e não usar as vinhas para enxertar outro tipo de casta. Adorei a iniciativa, e o vinho é um espetáculo, custa R$ 226. Olha, recomendo, é vinho para tomar de garrafão, sabe? Ficar na varanda, uma tarde gostosa, um garrafão desse vinho fresquinho, ele vai embora com uma conversa facilmente. Que tal? Gostaram? Renata, está satisfeita? Dava para falar de muitos mais vinhos que me surpreenderam, mas esses 10 aqui são destaques que me deixa bastante orgulhoso de sugerir a vocês e torcer que vocês experimentem. Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí, porque isso nos ajuda, e você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver vinho novo, vinho não, né? Vídeo novo, aliás, é vídeo com vinho novo. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E olha, compartilhe, gente, me ajude a compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. E você já sabe, beba com moderação, se beber não dirija, essas coisas. E tome uma taça por refeição. Esse é o segredo, uma taça por refeição faz bem para a digestão, faz bem para o coração, faz bem para o seu espírito, tá certo? Quinta que vem estou de volta. Saúde!